políticos no carnaval, já que a gente estava falando sobre um pouco sobre a atuação dos políticos agora há pouco aqui no nosso programa. Aí o carnaval, quem tá ali, ó, sambando, feliz da vida, o presidente da Câmara dos Deputados. Bom, ele ali sambando no Rio de Janeiro não é um problema, né? Nenhuma notícia. A notícia é de que o presidente da Câmara, Arthur Lira, viajou em aeronaves da Força Aérea Brasileira, da FAB, durante o período do carnaval. Ele saiu de Brasília com destino a Salvador, na manhã de sexta-feira passada. Na capital baiana, Lira acompanhou com o deputado federal Elmar Nascimento uma apresentação do cantor Belmax. E no domingo, ele foi de Salvador para o Rio de Janeiro. Lá ele desfilou pela Escola de Samba Beija-Flor, de Ninópolis, que recebeu um patrocínio de 8 milhões de reais da Prefeitura de Maceió, né, reduto eleitoral dele. A FAB afirmou que os deslocamentos foram solicitados pelo presidente da Câmara por motivos de segurança. Arthur Lira e sua assessoria não respondeu também aos questionamentos a respeito do uso do avião, pelo menos por enquanto, aqui. Queria ouvir vocês a respeito disso, Madá está de volta aqui conosco também. Eu começo com você até, Madá. Tá certo aí pegar o avião da FAB para pular carnaval, Salvador, Brasília? É uma questão de segurança? Ah, pelo amor de Deus, né, Fabiola? É uma questão de falta de vergonha na cara. Eu sou da época que a gente zoava político que saía pulando no carnaval. Quem aqui não lembra, o primeiro que deu a cara, isso eu lembro bem, 1900 Guaraná com rolha, Gabriel Chalita se meteu a sair numa escola de samba, não tinha celular que filma, lembra? Uma dificuldade para arrumar a foto desse homem, porque ele se fantasiou, se escondeu lá no meio, numa escola do Rio de Janeiro. Nós tiramos sarro de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, porque não combina. Um ofício não combina com o cara estar na avenida, me desculpa. E ele tem todo o direito de estar? Claro que tem, como a gente tem o direito de tirar sarro também. E aí o Gabriel Chalita, na época, ele veio com uma história que ele estava numa ala, que era um não sei o que da ONU, e a ONU tinha pedido para ele desfilar. Então, assim, a estranheza que isso causava, só de estar ali, que não tinha nada de errado, já era assim, um incômodo para os políticos. Hoje essa estranheza não existe mais. Agora, existe a estranheza do enredo da Beija-Flor, uma escola que já foi patrocinada por várias pessoas muito problemáticas, como, por exemplo, o ditador da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang, fizeram o carnaval da Guiné Equatorial já, com tudo, todo mundo que o ditador trouxe para ficar em camarote, artista tirando foto com o ditador, que é uma ditadura cruel a da Guiné Equatorial. A gente teve agora o quê? A cidade de Maceió, que passou por essa desgraça com a Braskem, e que não deram satisfação para ninguém, não ressarciram as pessoas que estão lá, vai lá e joga uma tonelada de dinheiro para ser um enredo. Os seus políticos, que deveriam ter trabalhado por essa população e não trabalharam, não teria acontecido o que aconteceu com a Braskem. Lembrando que a Braskem é metade Odebrecht, metade Petrobras, praticamente. Não teria acontecido se esses políticos tivessem feito o dever deles, que era zelar pela cidade e zelar pelas pessoas que ali vivem. Não contentes com não zelar, deixar tudo acontecer, ainda se paga uma tonelada de dinheiro para essa escola fazer esse samba enredo. Os políticos que nada fizeram vão lá celebrar o nada que eles fizeram pela população da cidade. E ainda a gente que paga o jatinho. Assim, para mim, isso é um nível de deboche que, se fosse samba enredo, iam achar exagerado. Até para samba enredo não serve, né? O Não, José. demais, Fabiola, pelo amor de Deus. Ainda bem que não foi pro desfile das campeãs para a gente não ter que ver esse homem pegar jatinho de novo inventando história. Quem Coitada sabe? da Quem sabe? Beija-Flor, sobrou pra ela, né? Ninguém mandou. Tem Ninguém. coisa que é tóxica. Se você deixa entrar na sua órbita, não tem como. É que nem catar um pedaço de carvão na mão. Você pega, sujou sua mão. Não tem jeito. É. Feito é. O, Aguenta.
O Josias que até levantou essa pauta hoje cedo, queria até comentar isso, né, o Josias? Porque assim, a gente vê isso acontecer todo carnaval praticamente, né? É ministro, até fora do carnaval, e para festas populares e não sei o quê. E a gente não sai disso, a gente sempre denuncia, fala, e vão abrir uma apuração, não sei o quê. E aí fica sempre elas por elas aí. E mais uma vez, mas nesse caso aí, o presidente da Câmara, que está no meio do furacão lá dessa relação com o governo federal, pega o avião da FAB e vai para o carnaval de um lugar para o outro ainda. Quanto que a gente não gastou nessa viagem, nessa folia de Arthur Lira, hein, Josias? O mais triste é isso que você está mencionando, né, Fabíola? Não é o primeiro caso, não vai ser o último, né? A história mostra que o Arthur Lira, ele não é um político fora da curva, mas com todo esse ziriguidum, ele está se transformando na própria curva. Se a gente considera o histórico do Arthur Lira, nós vamos verificar que ele enriqueceu os seus mandatos com uma fortuna extraordinária. Como presidente da Câmara, ele tem mordomo, criadagem, segurança, geladeira cheia, carro na garagem, jatinho no hangar, como se verifica agora. Tudo isso mais umas emendas para kits de robótica superfaturados e amigos no Supremo para arquivar os processos. Com tanto poder assim, ele adquiriu uma certa aversão a saguão do aeroporto, uma antipatia por dispensa vazia e uma ojeriza por inquéritos policiais. A gente se lembra que, quando voltou das férias, o Arthur Lira fez um discurso todo enfesado para avisar o Lula que o orçamento da República é de todos. E isso foi na segunda-feira da semana passada. 4 dias depois, na sexta-feira carnavalesca, o Arthur Lira requisita o jato da FAB para flanar com 8 acompanhantes, que ninguém sabe quem é, nesse circuito Brasília, Salvador, Rio de Janeiro. Uma pessoa que no carnaval viajou com dinheiro do próprio bolso percebe que o imperador da Câmara, o Arthur Lira, ele desenvolveu um conceito muito particular desse direito coletivo ao orçamento. Ele trata a verba, que seria, em tese, de todos, como algo gratuito e muito pessoal, muito particular. Ele pode usar como bem entende. Aí tem a alegação de que foi por motivo de segurança. Em Salvador, ele vestiu lá, suou um uniforme do bloco Vambora, ficou lá ouvindo o Belmarx, e estava do lado dele o deputado Elmar Nascimento, que, com o apoio do Arthur Lira, tem o desejo de levar para a presidência da Câmara, no ano que vem, o mesmo balacobaco que o mantém dentro dos cofres da Codevasf desde a gestão Bolsonaro. E no Rio, o Arthur Lira desfilou na Sapucaí o seu orgulho pela história, pela cultura da capital do seu estado, Alagoas, os valores que a Beija-Flor cultuou ao preço de 8 milhões de reais em verbas da Prefeitura de Maceió. Então, a gente verifica que o preço da segurança do Arthur Lira é a eterna chateação dos contribuintes, que ele viaja viaja nas asas da Airfab e captura recursos municipais para o enredo da Beija-Flor. Então, ele chateia o contribuinte federal e também o municipal. Não dá. Esse tipo de coisa não é aceitável, Fabiola. Fica aquele discurso enraivecido da semana passada, do Arthur Lira, em que ele declarou que a aplicação do orçamento, inclusive, não pode ser decidida por uma burocracia técnica que não foi eleita, que não gasta sola de sapato percorrendo pequenos municípios brasileiros e tal. Não dá para aceitar esse tipo de lero-lero, né? Em 2026, o Arthur Lira vai gastar esse couro artificial que protege os pés dele, numa campanha para o Senado. No país convencional, o eleitor alagoano mostraria para o Arthur Lira que o voto pode ser um ótimo corretivo, mas nós estamos no Brasil. E no Brasil, gente como o Arthur Lira pertence a uma linhagem que é imune às urnas. Por isso, eles continuam sambando dentro do bolso do contribuinte, dentro dos bolsos alheios. Infelizmente, o eleitor ainda não enxergou esse tipo de personagem. É uma pena, porque gente assim não merecia mandato, Fabiola. Parece que o Elmar Nascimento perdeu o celular até quando eles saíram do bloco lá em Salvador. Roubaram o celular dele. Tomara que a polícia ache, né?
Já, ele recuperou o número, mas o Ô, celular não. Fabiola, Oi. nós já paramos o país, mudaram todas as votações do Congresso, lembra? Porque o Lira tinha que ir no Cruzeiro do Wesley Safadão. Verdade! Ele gosta de folia, Ah, e não hein? voltaram a trabalhar ainda, né? Todo mundo trabalhando, o país inteiro. Mas o Congresso está É, fechado. O Congresso está fechado. Parece que é igual carnaval baiano. Continua. O carnaval para os parlamentares, ele continua. Nem sei se termina na semana que vem. Não. Ô, Thales, como é que a você. eleição tá logo ali, né, Josias? A É. eleição tá logo ali, tem um São João, né? Que vai precisar de mais jatinho para São João. Pode ser que tenha, sei lá, um cruzeiro do Neymar, um cruzeiro do Nossa. Wesley Safadão, de outro cantor. Eleição 2025. O Thales que acompanha também toda essa situação aí do Congresso, que está nas discussões também de quem vai substituir Arthur Lira, né? E Elmar Nascimento leva Arthur Lira para o bloco lá em Salvador. Mas a questão aí é Lira com o avião da FAB. Da FAB. Não é fácil, hein? No Brasil, um grande negócio é você ser político. A gente estava falando aí da família do Bolsonaro, que todo mundo é, ficou rico. E a profissão deles, qual é? Eles são políticos. São políticos. Enriqueceram na política. Na política. O Arthur Lira é milionário. É milionário. Cada dia as fazendas aumentam, né? Cada dia as propriedades aumentam. É milionário. Já era milionário o pai dele também, que era político também. É um grande negócio. Por quê? Porque é pago, é feito, é remunerado por você, por mim, pelo Josias, pela Madalene. É pago pela gente. Aí ele viaja com o meu dinheiro. Viaja com o meu dinheiro. É legal ele cometer alguma ilegalidade? Não. O sistema permite que ele seja cara de pau e faça e use o meu, o seu, o José, o dinheiro de todo mundo para viajar pelo país, para flanar pelo país. E em pleno, e não tem a consciência de que a cidade desse prefeito aí está afundando no que os políticos fizeram, deixaram explorar minério, um minério que derrete com a água, que é a salgema, embaixo da capital do estado, que está afundando, porque os políticos fizeram isso. E eles estão enriquecendo, não tem vergonha. O cara não fica corado, aí aperta lá a mão do bicheiro e olha para o bicheiro com um olhar de. A foto é impressionante, o olhar cândido com que ele olha para o dono, para o chefe do bicho da Beija-Flor. Impressionante. E aí vai fazer campanha, está fazendo campanha agora para eleger o sucessor dele às minhas custas. Aí vai para Salvador levando deputados. Levou deputado nesse jatinho, levou deputados para Salvador, fizeram lá uma festança, estão fazendo essa festança toda com o seu dinheiro, Fabíola, com o dinheiro do Josias, o dinheiro da Madeleine, o meu dinheiro, o nosso dinheiro, o dinheiro de todo mundo, menos o dinheiro deles. E sem corar, sem ficar vermelho. Depois vai lá e faz um discurso dizendo: olha, as emendas são de todos não, as emendas são deles. Eles usam as emendas, o meu dinheiro, para se reelegerem 1000 vezes. E assim vai ser. É uma tristeza. Houve um episódio muito parecido com esse, Fabiola. Você estava dizendo, sempre se repete, né? Aconteceu há uns 11 anos, o Renan Calheiros era presidente do Senado Federal. E ele também requisitou um aviãozinho da FAB, e, embora ele seja de Alagoas, ele foi de Brasília para o Recife. E aí se descobriu que ele foi fazer um implante, implantou 10 mil fios de cabelo, e aí foi nas asas da FAB para fazer um implante capilar, né? Estava muito preocupado com a sua cabeça. Ficou bom, né? O E implante dele até. depois nem sei se ainda. Não, vou reparar da próxima vez que ele aparecer, se sobrevive o Foi implante. muito bom. Mas ele depois ficou Aliás, tão quem vexatório. indicou o implante foi o Zé Dirceu, quem indicou o médico que fez o implante Foi o Zé foi Dirceu, né?
de Depois alta qualidade. a situação foi tão vexatória que eu acho que ele teve que devolver o dinheiro do querosene de aviação da FAB, né? Algo que o Arthur Lira poderia considerar agora, a hipótese de devolver, né? Porque, como disse o Tales, ele fez fortuna na política, né? Dinheiro não falta, falta um pouco de disfarçatez, né? Aliás, sobra disfarçatez. Ele poderia devolver o dinheiro, né? Mandar a FAB fazer a conta e devolver, porque realmente não dá. É Curioso, né? pobre Até uma das Alagoas, né? reportagens. Alagoas de Fernando Collor de Mello. Quer dizer, é a pobre Alagoas que tem esse tipo de coisa. Arthur Lira, Um Fernando estado Collor de tão Mello, bonito, né? E um lugar tão impressionante. bonito.